Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, e estou aqui hoje com a nossa queridíssima intérprete Maria. Olá, Maria, tudo bem? Bem, olha que cenário amedrontador, não é verdade? Começamos aqui ouvindo algumas coisas bem fora do normal. Tudo isso é para te dizer que o tema da nossa aula de hoje é muito especial. Vamos falar sobre as narrativas de terror. Eu tenho certeza que você gosta de assistir de vez em quando algum filme de suspense e terror, não é verdade? Mas deixa eu te contar, essas histórias aterrorizantes não estão apenas nas telinhas do cinema, elas também estão nos livros. E hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre essas narrativas. Vem comigo! Bem, as características gerais de uma narrativa de terror estão sempre voltadas para a criação de expectativa e suspense dentro dessa história. E aí o leitor ou o espectador aguarda ansiosamente o clímax da história, ou seja, o momento de maior tensão. Para que isso aconteça durante a narrativa, é importante que sempre acompanhe nela um elemento de dúvida ou daquilo que não possui uma explicação, que é sempre algo fora do natural. Em geral, essas narrativas de terror são contadas em primeira pessoa. Essa é uma característica para ampliar o suspense, esse quê de dúvida que a própria história traz. Então, quando o narrador fala em primeira pessoa, pode suscitar aí uma ideia a respeito de quem é esse narrador. Será se ele está falando a verdade realmente? Ele pode estar confessando alguma ação, e essa ação ela pode ser enigmática, e o fato de falar em primeira pessoa aumenta ainda mais esses enigmas. É importante também falar a respeito da seleção vocabular, ou seja, a seleção das palavras utilizadas na narrativa. Geralmente são palavras que evocam essa ideia de suspense, de medo, de algo sombrio se passando dentro daquela narrativa. E isso vai criar uma tensão muito maior na narrativa, e o leitor também vai se sentir mais tenso e mais desejoso por desvendar aquele mistério aterrorizante. Para isso, os adjetivos são muito usados para caracterizar essas situações, esses nomes. E aí nós temos também os cenários. Você pode perceber aqui no nosso cenário, no nosso fundo, que é um lugar sombrio, aterrorizante, evoca a ideia do macabro, né? Isso faz parte da narrativa também. A composição de cenários sombrios, como cemitérios, casas mal assombradas, por exemplo. Né? Mas nada impede também que a narrativa de terror se passe em um local comum, como uma simples casa. Tá? Além disso, nós temos o retardamento das revelações. O que é isso, professor? A narrativa, quando está caminhando para o desfecho, para encontrarmos a solução daquele mistério, acontece alguma coisa nela que retarda a revelação desse mistério. Então, nessas cenas, nós temos algumas descrições, por exemplo, que fazem com que a história demore um pouquinho a trazer a sua resolução. Há o predomínio de uma linguagem mais formal, uma linguagem mais elaborada, evitando, por exemplo, expressões como gírias, tá? E além disso, nós temos também muitos advérbios e locuções adverbiais que costumam conferir essa ideia também amedrontadora e cheia de suspense. Como, por exemplo, em silêncio, à noite, de madrugada, no cemitério, na escuridão. Tudo isso faz com que o leitor imagine cenas perturbadoras. Vamos observar uma narrativa de suspense de uma escritora chamada Lígia Fagundes Telles. Essa história, ela se passa em um ambiente um pouco amedrontador para muitas pessoas. Não vou ficar contando, eu vou te convidar para ler comigo. Vamos lá? Venha ver o pôr do sol.
Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas espalhadas em simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostado a uma árvore. Esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados, tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel, ele encarou, séria, e olhou para os próprios sapatos. Vejam que lama! Só mesmo você inventaria um encontro num lugar destes. Que ideia, Ricardo! Que ideia! Tive que descer do táxi lá longe. Jamais ele chegaria aqui em cima. Ele sorriu entre malicioso e ingênuo. Jamais, não é? Pensei que viesse vestido esportivamente e agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de 7 léguas. Lembra? Foi para falar sobre isso que você me fez subir até aqui? Perguntou ela, guardando as luvas na bolsa. Tirou um cigarro. Hein? Ah, Raquel. E ele tomou-a pelo braço rindo. Você está uma coisa de linda. E fuma agora uns cigarrinhos pilantras, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver uma vez toda essa beleza, sentir esse perfume. Então fiz mal? Podia ter escolhido outro lugar, não? Abrandara a voz. É que isso aí... Um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro carcomido pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo, acrescentou, lançando um olhar às crianças rodando na sua ciranda. Ela tragou lentamente, soprou a fumaça na cara do companheiro. Sorriu. Ricardo e suas ideias. E agora, qual é o programa? Brandamente, ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Perplexa, ela encarou num instante e vergou a cabeça para trás numa risada. Ver o pôr do sol, ah, meu Deus, fabuloso, fabuloso. Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para esta buraqueira só mais uma vez, só mais uma. E para quê? Para ver o pôr do sol no cemitério. Ele riu também, afetando o encabulamento como um menino pilhado em falta. Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda. A dona é uma medusa que vive espiando o buraco da fechadura. Bem, essa história não acaba aqui. Esse é apenas o início. E eu te convido, eu tenho certeza que você já está cheia ou cheio de curiosidade para saber como termina. Será que eles vão entrar no cemitério? Será que eles vão de fato ver o pôr do sol? Qual será o desfecho dessa história? Fica essa dica para você pesquisá-la na internet e ler toda a narrativa, ok? Bem, nós percebemos aqui que esse encontro já se dá em um lugar muito fora do normal, em um cemitério. Isso já faz com que a história por si já traga essa questão mais sombria, um lugar diferente de narrativas solares. Nós temos a narrativa mais sombria aqui. Quero te mostrar algumas características do gênero conto de terror. Uma delas são as descrições físicas e psicológicas das personagens. Vejam só esse trechinho. Esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho,
cabelos crescidos e desalinhados, tinha um jeito jovial de estudante. Então, nós temos aqui uma descrição física e retrata um homem desajeitado, um homem descuidado. Isso é muito típico em narrativas de terror. Além disso, temos uma descrição psicológica. Vejam, ele sorriu entre malicioso e ingênuo. Nós temos aqui, portanto, já sendo implantado o elemento da dúvida na narrativa. Palavras que exprimem coisas diferentes, a ingenuidade e a malícia. Ou seja, podemos confiar ou não nesse personagem. Os cenários. Comecei falando aqui que é um cemitério. E veja como esse ambiente é construído. Vou ler. À medida que avançava, as casas iam rareando. Então, vejam, nós temos um lugar vago, né? Depois, um outro trecho. Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro carcomido pela ferrugem. Ou seja, nós temos aqui exemplos de que o lugar é abandonado, colaborando para esse cenário sombrio. Seleção vocabular. Olha as palavras que eles utilizam. Tortuosa, cemitério abandonado, mortos, fantasmas, medos, enterrada. Então são sempre palavras desse campo semântico. Além disso, nós temos a construção do suspense e o retardamento das revelações. Ele diz, o personagem, que conhece muito bem aquele lugar, que a família está enterrada ali. Então isso vai fazendo com que as ações demorem mais a acontecer, fazendo com que o leitor sinta-se cada vez mais atraído. Bem, quer conhecer mais sobre histórias de terror? Acesse o portal Conexão Escola agora mesmo e veja outra super história chamada Gato Preto, do Edgar Allan Poe, nessa atividade. Eu te aguardo na próxima aula, tá bom? Um abraço e até lá. Tchau, tchau.